fala produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Seria esses os frutos do Espírito que você falou, né? Fruto de arrependimento seria os frutos do Espírito, porque a pessoa vai passar a viver uma vida sendo guiada pelo Espírito, tendo amor, alegria, paz. Mas no contexto aí, o que ele está querendo dizer para eles é que eles estavam indo lá para se aproximar deles, né? Para querer se fazer amigo do Evangelho, mas ele estava querendo dizer o seguinte: não adianta vocês quererem apenas metade da bênção, querer apenas a metade do reino de Deus. É preciso que vocês se arrependam de verdade e produzam frutos, resultados que sejam condizentes com essa mudança. E não fique, meio a meio. Eles queriam ouvir e estar junto ali de João ou de Jesus, porque está fazendo sucesso, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão da velha vida, quer continuar vivendo a velha vida. Entendeu? Quer tirar proveito da questão comercial, da questão material, não quer abrir mão disso, mas quer ficar amigo ali do Evangelho. E no caso do arrependimento não é assim. Paulo mesmo, ele se entregou e largou tudo para seguir um novo caminho com Jesus. Tranquilo? Então, crer no Evangelho é exatamente crer em Jesus, porque a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E são as boas notícias, como a Ruth falou, do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Porque foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que venceu a morte, é Jesus que nos concede o Espírito Santo quando nos arrependemos e cremos nele, e é Jesus que faz realmente essa transformação. Então o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Então vamos seguir então. Fechou aí, Jamila? Conseguiu? Conseguiu? Beleza. Então vamos prosseguir. Chamado à missão. Vamos ler o texto? Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vamos ler de novo? Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então está aqui o segundo convite, o segundo chamado de Jesus, de ir após ele e agora ser pescadores de homens, de pessoas. Como vocês sabem, Pedro e André, que estavam sendo chamados, eles eram o quê? Pescadores de peixe. E agora está chamando eles para uma nova modalidade na sua vida. Ser agora um seguidor dele e alcançar outras pessoas para Jesus. Certo? Então vamos lá trabalhar. A segunda dimensão do chamado de Jesus revela a natureza de nossa permanência nele. Participar da vida de Cristo é participar da sua obra. Estar e pertencer a ele implica imitá-lo. Fazer o que ele faz, estar envolvido com aquilo que ele está envolvido. Jesus definiu claramente a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ok, então destaques aqui, ó. Essa dimensão do chamado de Jesus revela a natureza da nossa permanência nele. Até como está naquele texto lá, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou a videira, vós as varas, e meu pai é o agricultor. Então, assim, nós só podemos dar frutos, nós só podemos ser pescadores se a gente estiver ligado nele, permanecendo nele. Por isso que a primeira parte do chamado é vinde após mim. É deixar Jesus à frente e a gente está seguindo atrás dele. Então é muito importante a gente entender isso. E se a gente está atrás dele, é logicamente que a gente vai fazer o que ele faz, concorda comigo? É participar da vida de Cristo, é participar da obra. Então, quando eles aceitaram seguir a Jesus, o que aconteceu? Eles começaram a andar, Jesus foi lá no mar, começou a pregar, eles estavam juntos.
Jesus foi lá na casa da fulana que está doente, eles iam junto. Jesus fazia isso, eles estavam lá junto fazendo. Não é isso? Então, seguir a Jesus, andar após Jesus, é fazer o que ele faz. Então não tem como dizer assim, não, eu sigo a Jesus, né, no domingo que eu estou na igreja lá, mas durante a semana inteira eu não sigo a Jesus. Opa, tem uma coisa errada aí. Entendeu? Eu sou seguidor de Jesus na frente das pessoas, mas por trás das pessoas já não sou mais. Dos irmãos da igreja eu sou a benção. Mas lá na minha escola, lá no meu trabalho, eu já não sou seguidor de Jesus. Ok? Segunda parte. Pertencer a ele implica em imitá-lo. Então já destaquei isso, né? E Jesus definiu claramente a sua missão. Então, se ele definiu claramente a missão dele, nós temos que fazer o quê? Como ele fez. O que ele veio fazer? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus queridos, nós também, como igreja, temos que entender isso. A gente pode estar na igreja cantando, a gente pode estar na igreja fazendo vários trabalhos, mas a gente não pode esquecer que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava sempre na rua. A igreja, né, e os cristãos precisam estar na rua. Precisam estar se relacionando com as pessoas. Precisa estar falando o amor de Deus para as pessoas. Precisa dar o seu exemplo de vida para as pessoas. Precisa compartilhar amor, compaixão e graça com as pessoas. Imitar a Jesus. Certo? Então, esse chamado à missão, ele tem a primeira parte, é vinde após mim. Ok? Pode seguir. Pode ler, Jeremias. Em seu convite, ele afirma que ao decidirmos nos relacionarmos com ele, tornando-nos seus discípulos, inevitavelmente seríamos transformados e capacitados a cooperar com ele. Portanto, é impossível alguém estar envolvido com Cristo sem estar envolvido com a sua missão. O que você comenta daí, Jeremias ou Ruth? Que todo aquele que realmente aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador vai estar envolvido com a sua missão. Que a partir do momento que você se torna discípulo dele, ele te transforma e também te capacita para continuar a missão com ele. Ter essa missão em conjunto com ele, a grande comissão, como a gente sempre diz. Que você é um discípulo que que foi transformado e está sendo capacitado para fazer outros discípulos no decorrer da sua caminhada cristã. Ok. Então está o destaque ali, né? Tornando-nos seus discípulos, seus seguidores. Como eu falei já anteriormente, né? E como ele diz ali, ó, cooperar com ele na obra que ele está fazendo. Portanto, é impossível alguém estar envolvido com Cristo sem estar envolvido com a sua missão. Então, quando ele diz assim, deixa eu ver aqui no texto, vinde após mim, que é segui-lo, e eu farei que sejais o quê? Pescadores de homens. Que era, como eu disse, o que ele fazia. Ele estava lá o tempo todo pregando o evangelho, pregando arrependimento. Então o que era para eles fazer? Pregar o evangelho, pregar arrependimento. Era ir até as pessoas. E depois deixou isso bem claro, porque ele deu uma comissão para eles, deu um estágio para eles. Né? Agora vocês vão de 2 em 2, de casa em casa, em cada cidade, e vão pregar esse evangelho, e vão ensinar essas coisas, vão curar, vão abençoar as pessoas. Então a gente precisa entender que esse chamado de Jesus, depois que a gente crê, a segunda parte, a segunda dimensão, é de nós também, sempre passa o caminhão na hora boa, né? É de nós também podermos estar envolvidos com a missão que ele fazia e que ele faz. Eu costumo dizer que nós estamos aqui para nos juntar a Deus na missão que ele mesmo está fazendo.
Ele mesmo é o primeiro a tomar a iniciativa. E se a gente tomar a decisão de seguir após ele, nós estaremos no mesmo barco, juntinho com ele. Certo? Então vamos lá para as perguntinhas, que essa parte é que eu mais gosto. Ampliando a compreensão do tema. Então agora vão ser mais ou menos umas 8 perguntas, né? Para a gente ampliar o tema e no final uma pergunta de aplicação para a gente. E aí todo mundo, Rebeca, Gemima, pega as revistinhas de vocês também, para vocês também responderem. Agora vocês vão participar também. Tinha falado para vocês, a escola bíblica é hoje, né? Domingo de manhã, todo mundo participando. Primeira pergunta, o Jeremias vai responder para a gente. E aí vocês vão pegando lá. O significado do vocábulo grego que dá origem à palavra igreja é chamados para fora. Que relação você identifica entre o sentido original do termo igreja e a sua composição real? A igreja é um grupo de pessoas que saíram da sua realidade social e passam a se reunir e a compartilhar uma vida em comum com Cristo. Ou seja, somos chamados para fora do mundo e vivemos para vivermos uma vida nova. Ok. Alguém colocou alguma coisa diferente que quer compartilhar também com a gente? Nós somos salvos para servir, separados do mundo, não vivendo como o mundo vive, mas também estando no mundo, pregando o evangelho de arrependimento e fé. Ok. A gente é chamado para fora, né, para sair do mundo, das práticas do mundo, mas a gente retorna também ao mundo, mas para falar desse novo estilo de vida, né, e pregar o evangelho para as pessoas, né. É uma coisa bem engraçada, né? Sair e voltar. Ok. Só para ajudar agora a questão teológica, né? A palavra mundo ela tem 2 significados. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo ali tem a ver com o cosmos, que é o mundo pessoas, o mundo físico. Ok? Então ele amou todas as pessoas. E essas pessoas nós devemos pregar para elas. Agora quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela parte de Deus, né, que não vos conformeis com este mundo. Na verdade, essa palavra mundo, que também em algumas versões já está escrito século, né, tem a ver com um sistema que é dominado pelo maligno. Quando o texto diz lá, o mundo jaz no maligno. O mundo ali não é pessoas. O mundo ali é um sistema que é governado por ele. Então nós somos chamados para fora do mundo sistema, para agora viver num mundo de pessoas, pregando os valores do reino de Deus e não os valores do mundo pecaminoso. Tranquilo? Só para diferenciar para vocês aí também. Segunda pergunta. Rebeca vai responder para nós depois. É muito difícil essa. Lê para nós a pergunta aí, Ruth. Embora na igreja possamos assumir diferentes funções, ocupando diferentes cargos, Deus tem um alvo, um propósito para a nossa chamada. Você sabe qual é? Então vamos lá. Rebeca, o que você colocou aí? Rebeca e Gemima. Sermos filhos de Deus, sermos igual a Jesus. Sermos filhos de Deus, sermos igual a Jesus, é isso? E Gemima? Oi? Chamada à salvação. Embora na igreja possamos assumir diferentes funções, ocupando diferentes cargos, Deus tem um alvo, um propósito para a nossa chamada. Você sabe qual é? O que vocês botaram, Jeremias e Ruth? Sim. Imitar Jesus, né? Você botou o quê? Sim? Você sabe como? Ok. Sim, aí você acrescenta, né? Explicando o que? Imitar a Cristo.
Seguir o exemplo de Cristo, seguir após ele. Marcos 1, de 14 a 20. Em Marcos 1, de 14 a 20, encontramos as duas dimensões da chamada de Jesus. Você sabe quais são? Rebeca, o que você botou aí? Chamada salvação e chamada missão. Chamada, salvação e chamada missão. Alguém está diferente disso? Tranquilo. Então, para ficar bem claro para nós, né? Nós encontramos nesse texto essas duas chamadas. O chamado à salvação e o chamado à missão. Jeremias, lê para nós essa pergunta 4. Jesus disse: E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 26. O que significa verdadeiramente crer em Cristo? Agora sim vai ter resposta boa aí. O que vocês responderam? Quem quer responder essa primeiro? Significa render-se totalmente ao Todo-Poderoso. Ok. Mais alguém quer acrescentar? Crer em Cristo é entregar-se completamente a Ele, confiar nossa vida a Ele. E alguém ficou mais diferente? Ou quer acrescentar alguma coisa? Então é isso, né? Render-se plenamente a Cristo e confiar completamente nele como Senhor e Salvador. 5. É possível salvação sem arrependimento? Não. Sim ou não? E por quê? Não. Alguém botou sim? Todo mundo botou não? Então explica o porquê aí, quem quiser. Porque arrependimento é mudança de mente, de atitude. E para ser salvo é preciso adotar uma nova vida. Ok. Alguém quer acrescentar alguma coisa diferente? A salvação é produto do arrependimento e fé, o auto-reconhecimento do erro e imediato abandono. Ok. Então não é possível salvação sem arrependimento por causa disso, certo? Então alguém que não se arrepende, ela pode estar salva? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Ok? Então aquela pessoa, eu não me arrependo de nada. Eu fiz, todo mundo faz. Isso aí cola para seguir a Jesus? Para Jesus não. Não tem como. Você pode até ser um membro de igreja, você pode até ser um religioso. Mas se você crê em Jesus de verdade, você se arrepende de verdade. Então, salvação é produto do arrependimento, até como Jeremias leu ali. Se não se arrepender, não existe salvação. Tranquilo até aqui? Ou vocês querem comentar alguma coisa a mais? Não? Então, vamos partir para a próxima. 6. Quem pode ler ali para nós? O que significa produzir frutos dignos de arrependimento? Então vamos lá. Jeremias me perguntou isso aquela hora, né? Já ajudei, mas vamos ver aí. Como é que você colocou, Ruth? É demonstrar na própria vida as características de Jesus. É mudar de atitude. É deixar de viver pecando. E você, Jeremias, como é que ficou aí? Jeremias e Rebeca também. A metanoia, mudança de mente, muda também os nossos comportamentos. É uma mudança total. Sendo assim, os frutos nos indicarão se alguém verdadeiramente se arrependeu. Muito bem. E aí, Jeremias e Rebeca, como é que ficou de vocês? Uma mudança de mente que ocorre no fundo interior e que se manifesta no exterior. Muito bem. Então, é reproduzir os resultados, né, que são condizentes com essa mudança que ocorre no interior
da vida da pessoa por Cristo. Então, uma pessoa que ela se arrepende, ela vai produzir frutos, resultados externos de que houve arrependimento. Por isso que a gente falou, não me arrependo de nada. Ou a pessoa até fala, eu me arrependo, mas não muda a atitude, não muda de vida. Então, o que ele está falando para aquelas pessoas, não tem como seguir a dois senhores, né? Seguir a Deus e a Mamon. Ou você escolhe, ou servir a Deus, ou servir a Mamon, que é as riquezas. Mamon é as riquezas. Vocês querem o quê? Quer seguir a mim ou quer seguir as riquezas? Foi quando ele também chamou aquele homem rico, né? Aquele jovem rico, jovem cheio de qualidades. Você quer me seguir mesmo? Então vai, vende tudo que tens e me segue. E aí ele retrucou e mostrou que a riqueza era mais importante para ele que Jesus. E a gente precisa também pensar sobre isso. Ok? Quem se arrepende muda de vida. Porque arrependimento é a mudança. Que começa na mente, no interior, mas que depois se externa. Tranquilo? Prosseguindo então. As últimas duas perguntas. Jesus chama Simão Pedro e André para juntarem-se a ele em sua missão. Que missão seria essa? Jesus chama Simão Pedro e André para juntarem-se a ele em sua missão. Que missão seria essa? O que vocês me dizem aí? Como que vocês colocaram ainda de vocês? Se tornarem pescadores de homens, ou seja, fazer discípulos. Muito bem, Gemino, parabéns. Como que vocês colocaram aí também, para a gente ver a variedade aí? A missão de Jesus e agora nossa é pescar homens, ou seja, levar a mensagem de arrependimento às pessoas para tirá-las do mundo de pecado e levá-las a Cristo, salvação de vidas. Ok. Mais alguém quer complementar ou é isso aí mesmo? Vamos partir então para 8. A Ruth e a Rebeca vão responder essa para a gente. É impossível alguém estar envolvido com Cristo sem estar envolvido com a sua missão. Você concorda com isso e por quê? Então, Rebeca primeiro, depois a Ruth. Concordo, porque quando você se envolve com Jesus, você fica cheio dele e sente vontade de compartilhar isso com as pessoas. Ok. E Ruth, como é que ficou? Concordo, sim. Se somos de Jesus, faremos o que ele manda. Seremos obedientes. E as suas características ficarão visíveis em nós. Muito bem. Como diz aquele texto, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a gente tem que entender que essa vida, né, de envolvimento, de fé, de compromisso com Jesus, ela faz com que a gente viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Então, vai haver mudança. É impossível alguém estar envolvido com Cristo não estar envolvido com o mandamento principal, que é fazer discípulos. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ensinado para vocês. Então, a missão está incluída claramente a gente cumprir a missão que ele deu para nós, de fazer pescadores de homens, de alcançar outras pessoas. Tranquilo? Então, para terminar, a pergunta de aplicação, Jeremias vai botar ali para nós. Vamos ler o texto? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Olha só que texto forte, gente. E aí que vem a questão para a gente estar pensando e aplicando na nossa vida. Quem pode ler para nós? Jeremias, né? O chamado de Jesus implica em uma mudança radical em nosso interior e em nosso estilo de vida. Como você avalia a atitude dos crentes em geral e a sua própria atitude em relação à radicalidade desse convite? O que devemos fazer a respeito? Então tá aí, liberdade para cada um que quiser estar compartilhando a sua resposta. Precisamos hoje, mais do que nunca, nos comprometer com Jesus e a sua obra, visto que os dias são maus. Muitos abandonam a fé por qualquer coisa. Mas se realmente nós somos de Jesus, nada nem ninguém nos irá separar do seu amor. O comprometimento é diário e precisamos fazer disso o nosso estilo de vida para alcançar aqueles que ainda não entenderam isso. Jeremias, Rebeca, Gemima, essa aqui é uma pergunta para cada um, é pessoal, né? A radicalização do negar o ego é complexo. Todos nós temos desejos e vontades, e negá-los sempre é uma luta, assim como negar a própria vida. Porém, meu posicionamento tem sido a cada dia negar o meu ego e tomar a minha cruz para seguir a Jesus. E isso deve ser uma decisão tomada por cada pessoa. Rebeca? Essa aí todo mundo vai responder, tá? Que é particular, é pessoal. Gemima? Faz o teu, Gemima. É bem difícil, mas se nós dedicarmos a nossa missão, conseguimos. Ok. Coloquei aqui. Estamos vivendo um contexto de muita superficialidade na fé e na vida cristã. Muito foco no eu e no meu. Às vezes sou tentado e já até me perdi nisso algumas vezes. Mas reconheço que preciso vigiar mais nisto e voltar a me aprofundar mais na negação do eu e meu e focalizar na cruz e em Cristo, seguindo o seu exemplo e entregando minha vida completa a Cristo e a sua obra. Então a gente precisa, levar muito a sério as implicações desse chamado no que diz respeito a essa mudança radical de vida. Vamos ser tentados várias vezes a querer a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Não que Deus não se importe também com o desejo do nosso coração, Ele também se importa. Mas desde que, irmãos, esse desejo não seja de um coração enganoso, que nos leve a ser egoísta, que nos leve a pensar só em nós e não pensar nos outros. Então é muito importante a gente entender essa luta que a gente vai ter a cada dia ser travada. Por isso que ele deixou bem claro para nós, se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então a gente vai precisar entender isso, trabalhar isso a cada dia. É uma decisão, é uma escolha que tem que ser, além de ser positivista, tem que ser radical. E às vezes vai ter que até aborrecer a pai, a mãe, a mulher, a filhos e a irmãos. Quando eles quiserem fazer valer a vontade deles, pensando só neles. É disso que ele está falando. Não é que você vai abandonar, que você vai lá, não é isso. Mas é quando ele ou ela, a outra pessoa, até mesmo você, está pensando em fazer, em querer seguir a vida de um jeito egoísta ou egocêntrico, que só pensa em si. A proposta deles para nós é viver como ele viveu. Ele mesmo falou isso. Nem eu vim aqui para fazer a minha vontade,
mas eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. E olha que a vontade do Pai que enviou é que no final da vida ele entregasse sua vida na cruz por nós. E ele foi lá e cumpriu. Então é realmente uma decisão de vida e morte. De morte para você mesmo, de morte para o egoísmo, e de vida para Deus. E de vida para aquilo que é da vontade de Deus. E cumprindo a missão que ele deixou para nós. O grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele nos leva a não ficar de braços cruzados, esperando a vida passar, mas nos leva a descruzar os braços e a caminhar e ir até as pessoas e pregar o Evangelho, e pregar o arrependimento e demonstrar isso na nossa vida e convidar pessoas para estar junto conosco. Vamos juntos seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus dessa maneira, mudando de vida, mudando de atitude, priorizando a vontade de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Seguindo então, para a gente estar terminando, a base bíblica para essa questão, né, não só da dupla dimensão do chamado, mas para essa visão, né, essa visão missional. É esse texto aí, ó. Vamos ler junto? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas